Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a Triton, mais uma aula de formatação de produto. Antecedendo esse conteúdo, nós estamos passando uma breve recapitulação do conteúdo sobre formatação da ideia, o famoso haja luz. Dentro desse haja luz, a gente compreendeu que o haja é o que dá forma, é a ação, é o logos, né? A palavra executora que sai da boca de Deus para que tudo ganhe forma. A luz é tudo, onde tudo se origina, onde tudo se clareia, onde a forma das coisas começam a ser vistas, né? A origem de tudo começa nitidamente a fazer sentido, onde tudo se origina, digamos assim. Dentro dessa mesma expressão, nós ensinamos, já que temos aqui até a boa oportunidade de exemplo de uma das nossas assinantes aqui, né, que está passando por esse momento de gestação, a gente sabe que dar à luz é a expressão mais comum para quem está tendo um filho, para quem está gerando um filho. E aí, nesse mesmo aspecto e significado da expressão dar à luz, haja luz é a mesma coisa. A expressão no latim ex nihilo significa fez do nada. Esse fez do nada é exatamente a ideia de que as coisas que foram criadas, elas não foram criadas a partir de algo. Elas foram feitas do nada. Ainda que a ciência e toda a ideia científica tente provar o contrário, eles nunca vão ter argumentos para explicar a origem do universo. Existem apenas teorias sobre isso. A teoria mais comum e contundente a todos os valores e princípios pelos quais a gente fala aqui, que é o criacionismo, explica o quê? Que todas as coisas não surgiram, mas sim foram criadas. E se elas foram criadas, logo eu preciso compreender de que foram criadas, não somente criadas, mas feitas do nada. Isso é a parte maravilhosa da brincadeira. Por quê? Porque fazer algo da parte da matéria que já existe é fácil. Claro, é muito tranquilo. Pegar uma matéria e manipular é fácil, mas criar algo do nada, ninguém é capaz disso. Nenhum ser humano, nenhuma máquina, nenhum item, nenhum objeto é capaz de criar uma matéria do nada. Ela só pode manipular o que já existe. Até o acelerador de partículas não consegue criar algo do nada. Ele precisa de partículas para poder criar algo, que é o que os cientistas tanto, né, nesses anos brigam para poder explicar a origem de tudo. Refazer o famoso Big Bang. Né? Então, dentro dessa ideia cosmológica, a gente faz uma analogia muito, muito bacana e romântica e poética sobre ter uma ideia a partir do nada. Deus fez essa ideia a partir do nada. Ele fez as coisas do nada. Agora a pergunta é, ele sendo o único criador, não existe outro criador, só existe um criador, o criador, tá? Levando em conta o texto que a gente apresentou na última aula. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esse texto de João 1 é muito conhecido. É um dos textos mais áureos do Evangelho, né, falando sobre o verbo, que era o próprio Cristo ali encarnado. É o mesmo texto parecido com Gênesis 1, que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Charles, você quer chegar com isso? Apesar de ser bem... Hoje o tema está bem, já começar bem espiritual, bem teológico, né, da ideia. A expressão que a gente quis apresentar aqui sobre o haja luz é compreender que toda boa ideia e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Tá? Então, se você considera-se uma pessoa empreendedora do reino, se você se considera uma pessoa que quer ter uma ideia formatada, a primeira coisa é que você é responsável por dar forma, mas quem dá a luz é Deus. Ok? Quem formata a ideia que chega no teu coração são, às vezes, as suas mãos. É a sua própria vida que chega e olha para isso e fala, cara, Deus me escolheu para dar forma a esse negócio aqui. Você é tipo aquele gás hélio ali junto com a água, sabe? Que não tem forma e está boiando no meio do universo e Deus, de repente, fala, haja luz e as coisas tomam forma. Esse haja luz precisa acontecer dentro do nosso coração, da nossa mente. Porque, necessariamente, essa ideia, esse formato de execução que faz a gente sonhar, faz a gente, de repente, uma noite ter uma ideia do nada e falar, cara, eu quero fazer isso. Não sei quem colocou isso no meu coração. E a gente sabe quem coloca, no final das contas, né? Surge algo dentro do nosso coração, eu quero fazer. Isso é o haja luz dentro do nosso coração. É o haja luz dentro do coração dos homens. Muito parecido com o haja luz salvífico. O que é o haja luz salvífico? Já está aqui escrito no texto. Brilhou no coração escuro dos homens. Os homens não tinham salvação, não podiam se salvar. De repente, uma luz brilhou lá dentro e trouxe eles para a luz. A mesma coisa são nossas ideias.
Às vezes a gente acha que as nossas ideias são tão embaralhadas na cabeça, tão sem direção e tudo mais, e na verdade não é que elas estão bagunçadas, elas só estão sem forma. À medida que Deus vai queimando nosso coração para executar um trabalho, executar um sonho, me parece que ele vai dando forma a isso aos poucos. E é engraçado, né? Vou pegar um gancho mais uma vez aqui da situação da Letícia, que está aqui na sala, e é exatamente que é assim que um filho é formado dentro do ventre de uma mulher. Né? As coisas vão ganhando forma, as coisas vão ali, sem a gente perceber, né? É um milagre aquilo ali. A gente não sabe como é que aquilo se desenvolve ali dentro. É nitidamente um milagre, uma vida dentro de um ser, cara. E depois virar um outro ser que pode fazer um rebuliço no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ou quem poderia imaginar, olha só que interessante, quem poderia olhar para a barriga de Maria e achar que todo o universo estava contido ali dentro? Quem poderia pensar nisso? Ninguém. Quem poderia pensar, por exemplo, olha que diferença, tá, gente? Olha para dois extremos. Quem poderia olhar para a barriga da mãe de Hitler e pensar que toda aquela desgraça estava ali dentro? Que iria acontecer tudo aquilo ali dentro? Estão entendendo? Que as coisas que parecem pequenas e desorientadas para a gente, elas têm um rebuliço no universo tremendo por parte do plano de Deus, quando ele dá forma às coisas. E isso é uma coisa que você precisa entender. As nossas ideias e planos estão nesse limbo, né? Sem forma e vazio, pairando sobre as águas, né? Ali, às vezes. Mas a gente precisa entender que em todas essas ideias, principalmente as boas, né? As que vão causar um impacto no mundo e no universo, elas foram inspiradas por Deus. Elas são inspiradas por Deus. Por que não dizer, então, que o seu produto, que a sua ideia, ela foi inspirada por Deus? E o haja luz dessa ideia é exatamente Deus pegando as suas mãos e fazendo tudo tomar forma. Fazendo a Terra, né, que era sem forma e vazia, agora virar um globo. Com periferia, com mar, com terra, com céu, com dia, noite. Então, isso tudo, de uma forma bem poética, introdutória, é encorajar vocês a entender que a primeira responsabilidade de executar a ideia é entender que ela não se originou em você. Seja mais humilde. A sua ideia não é sua. Isso deveria te encorajar mais ainda, né? Porque se não é a sua, você tem uma responsabilidade de cumprir, é uma missão. Se Deus te entregou uma ideia, se ele te inspirou a algo, ele te deu uma missão. Ela precisa ser concluída, ela precisa ser concluída mesmo, a palavra é essa. Ela precisa ser feita, precisa ser executada. Então, trazendo aqui para a nossa analogia, por mais profunda que seja, parece bobeiro que eu estou falando, a gente tentou trabalhar na última aula essa expressão fez do nada. A primeira coisa, se é uma coisa que a gente, na humildade do nosso ser, trabalhar essa missão como se ela viesse de Deus, a segunda coisa é entender que ela pode sim ser feita do nada. Você não precisa de recursos para começar ela, porque ela já é um recurso. A ideia que vem de Deus ela é o primeiro recurso que você tem. Frase bonita, né? A ideia que vem de Deus ela é o primeiro recurso que você tem. Que é incrível. Deus não planta nenhuma ideia no coração do homem sem dar os recursos para ele poder executar isso. Nenhum. Deus não chegou para Moisés e botou ele em frente a um mar, né, para ser aberto, para ele ficar olhando para o mar. Ele deu recursos. Ele deu um cajado, mandou falar, ó, pega teu cajado, ó, e toca as águas. Ele poderia ter falado com uma só ordem lá em cima, abra-se o mar. Ele não fez isso, entendeu? Ele fez o homem executar. Para quê? Para que por meio do homem Deus se manifeste na sua missão, no seu chamado. Vocês estão entendendo? Estão pegando? Por mais que seja assim, doideira, né? O que a gente tá falando aqui, viajando, não tem nada de bobo nisso, é grandioso, realmente, realmente. Por mais que pareça bobeiro, que a gente... Bobeira não, perdão, pensei no negócio ali. Por mais que pareça, às vezes, um negócio simples, a gente não ligue, às vezes, para a forma com que Deus executa isso, né? Por mais que a gente não ache capaz, pela nossa debilidade, nossas necessidades, limitações, ser parte do plano de Deus, acredite, toda a ideia, tudo que ele está entregando nas tuas mãos faz parte do grande xadrez que é o xadrez divino, do grande plano dele, que está muito limitado ao nosso coração e à nossa mente compreender o porquê das coisas, por que ele fez isso, por que ele vai fazer, né? Por que ele bota você em tal lugar, de tal maneira, para fazer tal coisa. Você nunca vai conseguir mensurar o porquê que ele faz isso. E isso é maravilhoso, é para colocar você no teu lugar. E isso é só ele quem tem que entender. Nós somos apenas essa matéria no universo que ele está dando forma para cumprir o grande plano dele. E qual é o grande plano de Deus, gente? Hoje eu não estou muito a fim de ficar me justificando, não, mas eu vou ficar nessa temática hoje, tá? Vocês, acredito que vocês não se incomodem. E se incomodar, vocês já sabem a minha opinião, né? Mas, enfim, qual é o grande plano de Deus? Com todas as coisas. Bota aqui no chat o que você acha que é o grande plano de Deus por meio das coisas que ele faz, ele cria. Qual é o grande plano de Deus para tudo isso?
Qual o plano de Deus ter criado essas coisas? Ter dado ideias, fazer grandiosidade por meio de homens, né? Trazer impacto por meio de libertadores, por meio de pessoas, por meio de profetas. Por quê? Qual a intenção de Deus fazer isso? Você sabe? Bota aqui no chat para mim. Quero saber de vocês. O que vocês acham disso? Vernacular, poder que nos concedeu também. Sim, eu estou falando exatamente disso. Por que ele deu esse poder para a gente? Por que ele colocou essas coisas na nossa mão? Por que ele quer que a gente realize essas coisas? Ele tem trazido, na verdade, que seria dar vida eterna aos escolhidos. Legal, isso faz parte do plano, tá? Isso é o plano. Agora, o porquê desse plano? Semelhança, pô, legal. Vamos lá. É mais simples do que vocês pensam, está escrito, tá? Em Isaías, inclusive, em vários textos está escrito isso. Todos os filhos de Deus, vamos lá. Pode falar, galera, fique à vontade. Não tem resposta errada para isso, tá? Todas elas culminam. Vocês vão ver que todas elas respondem o que eu vou falar no final. Alguém mais quer falar? E instaurou um homem para habitar com eles. Que legal, hein? Bacana. Bem forte isso aí também. Isso aí está dentro do plano também. Vamos lá, vou responder para vocês. Duas palavras. Na verdade, não vai ser duas palavras, é melhor explicar por uma frase. Fazer-se conhecido por meio da sua glória. Tá? Só tem uma maneira de você conhecer a Deus, é por meio do que ele faz, e ele faz para que você consiga contemplar a glória dele, ser glorificado. É um negócio que é escandaloso para um montão de gente, sabia, gente? Falar isso. Por que ele faz isso? Porque ele quer ser glorificado por meio das suas obras. Ele quer isso. Por que ele faz isso? Porque ele mostra a glória dele por meio da criação. Ele mostra a glória dele por meio do mar, que não invade a terra. Ele mostra a glória dele por meio das estrelas, que não se esbarram umas nas outras. Ele mostra a glória dele por meio do corpo humano, que bate um coração perfeitamente, um cérebro que manda informações para cada célula do seu corpo. Vocês estão entendendo que nos detalhes Deus manifesta a sua glória e a intenção dele é mostrar a sua glória por meio daquilo que ele criou. Então, portanto, a intenção de Deus em executar o plano da sua vida é mostrar a glória dele por meio de você. Você é um veículo da glória de Deus. Ele quer mostrar a glória para o mundo através de você. Ele quer mostrar o quão ele é magnífico através de você. Através do que você está fazendo, através do plano que ele te deu, através de tudo que ele está te dando. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho isso arrepiante, eu acho isso magnífico, eu acho isso lindo demais. Porque eu poderia ter vários motivos para tentar compreender porque Deus quer que eu faça isso. E o motivo, às vezes, pode ser vários, né? Mas o motivo é mais simples do que parece. Ele quer se fazer conhecido. E se fazer conhecido, só tem uma maneira de conhecer Deus na sua totalidade, é olhando para a sua glória. Porque nenhum outro ser tem esse tipo de coisa. Você vai estudar todas as outras religiões no mundo e você não vai ver nenhum Deus que se comporta com com esse, como é que eu posso falar? Com essa autodeclaração. Você não vê Buda falando da sua glória, você não vê Shiva falando da sua glória, você não vê ninguém falando da sua glória. É o único Deus que remete à sua própria glória, é o Deus da Bíblia. E faz questão disso. Por quê? Porque é a única maneira de você compreender, né, na sua limitação, o quão ele é grande e o que ele pode fazer. Ok? Dado essa ideia para vocês, é que vocês precisam confiar naquilo que ele entrega para vocês e executar. Com toda a diligência, com toda a responsabilidade. Por quê? Porque já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar qual é a responsabilidade do carro forte que transfere todos os títulos de uma nação para outra? Já pararam para pensar na responsabilidade desse carro? Se ele for furtado, o que ele guarda dentro dele? Já pararam para pensar o cara que está dirigindo, como ele fica? A escolta, como ela está? Estão compreendendo a analogia? Vocês são esse cofre ambulante. O que vocês estão guardando dentro? A glória de Deus. Tá? 2 Coríntios 4 fala que nós somos feitos como vasos de barro para que a excelência da glória seja de quem? Dele. Tem só um veículozinho, que tem que trocar a roda às vezes, tem que botar gasolina e tal, mas o que está dentro do cofre ali é muito mais importante do que o veículo. Entendeu? É muito mais importante. Se isso não inspira vocês a ter aquela coragem de falar, cara, eu tenho que parar de ficar confiando na força do meu próprio braço para fazer o que eu tenho que fazer. Por isso, às vezes, eu atraso a minha vida. Ai, Charles, eu quero tanto fazer, mas não está do jeito que eu queria. Está confiando em você ainda. Ai, Charles, eu quero fazer, eu tô tanta vontade de abrir um negócio, mas não sei o que eu faço. E que cada dia mais confiando em você, você só vai ter problema. Por quê? Porque você é jarrinho de barro. Você vai uma hora quebrar, vai ter um caquinho que vai cair, vai ficar frágil, entendeu? Mas o que você guarda é o que vai trazer esse valor para você. Então, olha para o que está dentro, olha para o que você guarda, olha para o que você está levando,
Entendeu? É muito mais importante. Eu acho que você busca forças para enfrentar os maiores males da mente e do coração humano hoje com essa motivação. Eu não posso desistir da minha vida, eu não posso querer tirá-la. Eu tenho que parar de dar lugar, talvez, para todas as ansiedades e talvez os sentimentos depressivos que querem assolar a minha vida diariamente, olhando para isso. Não olhando para o perdão que eu não posso recorrer mais, não olhando para as coisas que ficaram para trás, não olhando possivelmente para o que eu não posso mais mudar, olhando para o que está dentro de mim, que eu ainda carrego e não vou ter para onde fugir, isso está dentro de mim. Isso tem que me levar a olhar para o céu e falar, cara, eu não posso morrer hoje. Eu não posso. Por quê? Porque não é um sentimento somente tirar a própria vida por desistência daquilo que a gente tem que fazer. Mas é um sentimento genocida, gente. Quando um sonho meu, eu fechar o canal para outros sonhos também. Estão compreendendo? Não querendo ou não, quando eu incentivo vocês a terem negócios, a criar um produto digital, a fazer alguma bodega nesse mercado, não é para você ter o bendito do dinheiro que você tanto sonha. É para você ser curado desses males que vão te assolar no futuro, ou já te assolam. Quantas pessoas ficam se olhando no espelho com crise de existência, cara? Por que eu estou nesse universo? Eu sou uma poeirinha cósmica. Quem sou eu nesse mundaréu de coisa que Deus criou, cara? E aí, sabe qual é o sentimento que vem na gente? O sentimento de pequenez. A gente acha que é tão pequeno a ponto de não ser importante. De não ter efeito no plano divino. Mas tem. Muito efeito. Se Deus não tivesse controle da bactéria que acabou de entrar no seu nariz quando você aspirou e respirou agora, você possivelmente estaria morto. Se uma bactéria e um vírus pode causar a destruição que causou nos últimos tempos do nosso mundo, um vírus que você não consegue ver a olho nu, consegue trazer esse impacto no planeta. Você imagina você do tamanho que você é. E eu não estou aqui trazendo nenhuma fala, né, engrandecedora, não estou aqui com um papinho de autoajuda, não. Eu estou falando a verdade. O nosso tamanho diante de Deus não justifica a nossa desqualificação para o plano dele. Não é porque nós somos tão pequenos dentro desse mundo, dentro desse universo que Deus criou, quer dizer que Deus não tenha separado algo importantíssimo através de você e de mim para executar nessa geração. Estão entendendo? Sacado? Então, cara, sai daqui hoje tarado nessa ideia, tarado. Eu preciso fazer o que Deus colocou nas minhas mãos. Eu preciso executar. E aí, como eu executo? Pô, Deus me inspirou, ele está lá, higienizou, ele fez as coisas do nada. Se ele fez as coisas do nada, eu não preciso de nada para fazer tudo que eu preciso, eu já tenho. Ok? Tudo que você precisa, já tem. O melhor recurso que Deus te entregou, vou voltar a falar, é a ideia que ele te deu. Deus não planta ideia no coração de ninguém sem ele mesmo saber como essa ideia vai crescer. Ele sabe os recursos que ele precisa te dar para essa ideia crescer. Tá? Por isso que eu gosto muito daquela frase, né? E o semeador saiu a semear. Simples assim. Então, o problema é que vocês estão guardando semente por medo, por desespero, estão guardando semente na gaveta. Umidade sola, estraga. Daqui a pouco algum inseto come. Acontece diversas coisas. Você fala, caraca, cara, cadê a semente que estava aqui? Não existe mais. Pois é. Então, se eu posso inspirar vocês hoje, abram a mão de vocês. Não se planta sem nada na mão, se planta com sementes. E Deus já te deu elas, ok? Ele já te deu elas. Você não precisa de nenhum recurso mais, tá? A gente vive colocando isso aí. A gente vive colocando as nossas expectativas nos recursos que nós temos, mas a gente esquece dos recursos que Deus nos dá. O que era para receber 1 ou 2, 3 dias depois, eu recebi só no dia 31. Os recursos que Deus nos dá é mais importante que qualquer recurso que você possa produzir, recurso que você tem. Pegou, galera? É isso. Quem vai sair com o coração queimando daqui hoje para executar o que tem que ser executado do nada dentro do que Deus te deu? Quem? Quero saber de vocês aqui no chat. Quem vai sair com o coração queimando aqui hoje para fazer o que Deus te chamou para fazer e ponto. Tá? É isso. Fez do nada, haja luz. Luz é a origem. Da mesma expressão, dar a luz. Tá? Então, dê a luz, né? Vamos parir esse filho que está dentro de vocês. Tá? Deem a luz para o que Deus colocou, para o que ele semeou, né, dentro de vocês. Tudo o que eu falei na semana passada, né, como eu disse, é inspirado pela palavra. Então, dentro desse caminho, eu expliquei para vocês que a sua ideia tem que ser inspirada por alguma coisa. Por um livro, por um método, por uma pessoa, por uma experiência, por uma história. Eu expliquei também que a referência é diferente de concorrência. Que a gente tem que parar de olhar para os nossos amigos do lado ou para as nossas redes sociais de forma como se houvesse concorrência. A referência é muito mais interessante.
As pessoas que estão melhores que a gente, elas não precisam ser tratadas como concorrência, ela não está numa disputa com você. Até porque ela já chegou, talvez, onde você queria chegar. Então, se ela não está numa disputa com você, por que você quer entrar no ringue com ela? A primeira coisa que você faz é querer botar ela no mesmo patamar e falar, pô, ela está muito mais avançada que eu. Mas é você que se colocou nessa comparação. Ela não precisa ser sua concorrência, ela pode ser sua referência. Singularidade faz seu produto autêntico. Não tenha medo de modelar. Modele pessoas melhores que você. Você tem uma expertise. Você sabe qual é ela? Foi o que a gente falou. Que forma ela te inspira, né? Todo perfil, seja bastidor, experiente, especialista ou aprendiz, que são os 4 perfis da internet. Bastidor é aquele que trabalha nos bastidores. Experiente é aquele que é profissional, que executa alguma tarefa em específico. Tá? O especialista é o expert e o aprendiz é aquele que está desenvolvendo algo para entrar no mercado, está aprendendo ainda, está consumindo, é o famoso consumidor. Seja qual for, é esse perfil, tá? Você tem expertise, você é um expert, você tem uma expertise para aplicar em alguma coisa. Seu conteúdo é autoral ou embasado? O conteúdo que você tem hoje para ensinar, profissionalismo que você tem, você aprendeu com alguém, você se embasou em algo, ou você durante a vida construiu isso autoral, você criou essa possível estratégia para poder chegar onde você chegou. Então, vale a pena a gente olhar para o nosso conteúdo, saber se ele é embasado, ele é autoral, porque isso tudo é fonte de inspiração. Toda palavra é inspirada. Então, a palavra, o haja luz que é dentro de você, você precisa saber de que forma ele é inspirado, trabalhar essa inspiração, tá? Falamos sobre as 3 características do produto que a gente considera que não é concorrência. É um produto que é pretensionista, que ele é pretensioso, ele revela a intenção de quem está criando. Segundo, ele é impressionante, ele dá impressão mental, ele causa aquele impacto nas pessoas. Tá? Terceiro, ele é inebriante, ele é inspirador, vicia, dá vontade de você querer ouvir mais. Isso é um produto que não é concorrente. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Tá? Alguém aqui está achando o conteúdo hoje inebriante? Inspirador? Vocês estão sentindo o conteúdo se inspirar? O conteúdo dá aquela vontade, cara, eu quero mais, que isso, mano, que viagem. Tá? Isso é inebriante. Inebriante é a palavra que remete à mesma característica de viagem, sabe? De alucinógeno, de bêbado, né? De ficar embriaguez, de embriagar-se. Inebriante é isso. O seu produto precisa ser inebriante naquilo que ele faz. Precisa embriagar as pessoas e falar assim, cara, eu preciso mergulhar nisso, eu quero mais disso. Entendeu? Então, o produto que ele remete essas 3 características, ele não precisa se preocupar com concorrência. Não precisa. Em toda a tua natureza de ser, se você for revelar a tua intenção, ser pretensioso ou pretensioso, impressionar as pessoas, sem forçar a barra, né? Porque tem gente que quer impressionar por questão de aprovação, mas impressionante naquilo que você sabe, mostrar como você é competente. Impressionar, a impressão digital branding, é mostrar a sua competência com a sua autoridade. Tá? Como é que você impressiona as pessoas? Quando você mostra quem você é através do que você faz. Tá? Mostrar quem você é através do que você faz impressiona as pessoas, porque elas não só veem competência no que você está fazendo, veem autoridade. O que é autoridade? É a junção de quem você é com aquilo que você se tornou, tá? Eu sou o Charles, mas me tornei bom em falar sobre reino e empreendedorismo. E, cara, isso aí impressiona as pessoas, naquilo que eu falo, naquilo que eu sou, tá? Naquilo que eu faço. Então, a gente precisa trabalhar isso. A gente pode entrar da maneira que quer no digital? Pode começar hoje? Pode. O problema é que vocês têm que entender que o objetivo de vocês é impressionar. Não pode ficar na mesmice, não pode ficar no medíocre, não pode ficar no mediano. Tem que ficar acima da média. Acima da média é o oposto de medíocre. Compreenderam? Inebriante é ter essa ideia lúdica, é pensar, é viajar dentro da sua própria alma e falar, cara, Deus me deu esse conteúdo, calma aí, pô, eu sou um ótimo dentista. Que forma eu posso entregar esse conteúdo de forma lúdica, de forma poética, de forma que inspire outras pessoas? Tá? Eu sou personal, cara. Que forma eu posso inspirar as pessoas a olharem para o corpo dela como templo mesmo e falar, cara, o meu corpo ele vai tomar uma direção diferente, porque a minha mente vai dominar sobre isso. Ah, eu sou um artista, de que forma eu posso trazer algo inebriante para as pessoas, cara, ouvirem ou cantar e falar, cara, que isso? Que voz é essa? Que forma de cantar é essa? Então, isso tudo influencia, tá? Formato de produto. Existem 3 formatos para você definir bem o teu produto. O que ele é, que é a proposta de transformação, tá? O como implementar, que é o formato de entrega, tá? E para quem você quer entregar, que é a construção da mensagem. Onde você descobre para quem você quer entregar? Quando você primeiro define a tua mensagem. E aí tem uma mania muito feia que a galera comete, que a galera quer primeiro descobrir para quem quer entregar para depois definir a mensagem. Sabe o que acontece? Você prostitui a tua mensagem sem perceber. Ah, eu quero vender para a galera que é assim. Isso acontece? Você tira a tua autoralidade, tua autenticidade de conteúdo, porque você quer vender para um público, às vezes, que não é seu. Um público que você não comunica bem. Então, é muito melhor você definir quem você é para você construir a tua mensagem a partir disso. E saber para quem você tem que falar. Então, compreender a sequência? É muito mais importante você se definir, saber quem você é, do que saber para quem você quer falar. Por quê? Porque fica fácil saber para quem eu quero falar depois quando eu me defino.
Estão entendendo, gente? Se eu sou um cara, olha só, vamos na prática. Se eu sou um empreendedor, sou um empresário, sou cristão, definir bem que isso é meu lugar, definir bem que eu quero falar disso, olha como é que fica fácil eu saber para quem que eu vou falar. Primeira coisa, se eu que sou cristão e sou empresário e quero falar de reino e falar de empreendedorismo, eu já tenho duas características para quem eu vou falar. Para quem eu tenho que falar? Para empreendedores que são cristãos. Já está aí. Primeira característica que eu tenho que falar. Pegaram? Definir quem eu sou, sei que pelo menos para duas pessoas que tem que falar é cristão e empreendedor. Já, ele pode falar para outras pessoas? Claro que eu posso falar. Só que, definitivamente, a minha mensagem é formatada para esse tipo de gente. Outras pessoas escutam, se atraem? Claro, diversas pessoas vêm até aqui, são tocadas, aprendem, mas o ponto aqui importante a ser tocado é, quando a gente define nosso lugar nesse mercado, fica mais fácil, quando a gente se define, fica mais fácil definir também quem são as pessoas que vão ouvir a nossa mensagem. Todo mundo está aprendendo até aqui? Todo mundo está conseguindo entender até aqui? Está fazendo sentido para vocês? Bota no chat aí para mim que eu quero saber. Ô, Débora, que bom. Cheguei agora e fui tocada já. Que ótimo, maravilhoso. O conteúdo hoje foi criado para tocar mesmo, tá? Fazer vocês partirem, avançarem. Dentro do formato do produto também tem o formato do expert. Como eu me defino? Como eu defino quem eu sou nesse mundo de meu Deus, né? Nesse mercado? Eu defino entre corpo, alma e espírito. Não partindo da tricotomia na teologia, tá? Porque eu sou dicotomista. Esse é um assunto para outro dia. Tá? Mas levando em conta essa estrutura do corpo, alma e espírito, você consegue compreender melhor como o expert funciona. Corpo é o que o expert tem. É a estrutura que ele tem. Qual é a estrutura que você tem hoje? É essa que você vai usar. Espírito é o que ele faz, é a mensagem dele, como ele entrega essa mensagem. Como ele faz? Aí ele faz através dos treinos de manhã, ele ajuda pessoas, é como se fosse a tua Bia, né? O espírito é como você faz. A alma é quem você é quem você se define nesse meio. E é interessante, por isso que a expressão chama de triuno, triunas e triunas, por causa disso aqui, tá, gente? Quem é novo na plataforma, a expressão que eu uso triunas e triunas aqui, é entendendo que o bom expert, ele tem essa trindade dentro dele, corpo, alma e espírito. Ele é tripartite nesse ponto, no aspecto de negócio, que formata ele é a estrutura, o corpo que ele tem, e aí a estrutura. Às vezes, sua estrutura é a sua casa, seu celular, é o que você tem hoje, tá? Às vezes, sua estrutura é o teu emprego, o teu recurso e a tua experiência, o que você tem hoje. O espírito é a tua mensagem. O papel do espírito, inclusive, né, na palavra de Deus, é comunicar. Olha que legal, né? É comunicar, é o Deus que comunica dentro do homem, que revela para ele, que convence a ele. O próprio, assim, levando aqui, rapidamente uma referência bíblica para vocês compreenderem, em Romanos 8, né, vai deixar isso claro, que eu não sei usar as palavras, mas o Espírito usa as palavras que eu não sei usar, comunica a Deus aquilo que eu não sei comunicar. Ele clama dentro de mim, Abba, Pai. Então, exatamente isso, o papel do Espírito no negócio. É o que comunica a tua mensagem, é o que comunica o que você faz, tá? E a alma, não precisa nem falar, né? Quantas vezes você ouviu aquela expressão, aquela frase dizer, você é a alma do teu negócio? Quem já ouviu falar essa expressão? Por quê? Porque o teu negócio, se ele é seu, ele propriamente precisa se definir em quem você é, ok? Charles, como eu defino quem eu sou no meu negócio? Princípios, valores e cultura. Anotem isso. Como eu defino quem eu sou no meu negócio? Através dos meus princípios, valores e cultura. Tá? É através dos meus princípios e valores que eu dissemino uma ideia nas pessoas que fazem parte disso. E aí eu acabo criando cultura. Qual é a cultura que eu crio aqui dentro? Cultura do reino. Cultura dos céus. Para quem quer empreender, para quem quer crescer. Tá? Falamos da nossa esteira de produtos. A esteira do produto gratuito, que é você começando a fazer, mostrando para as pessoas. Aí o segundo nível, ensinando a fazer como você faz, que é o primeiro ticket. Tá? Quem é influência aí, quem está começando no digital, quem está caminhando, isso aqui é muito importante você saber. Por quê? Muitos de vocês falam assim, como é que eu começo a monetizar, cara? Como é que eu começo a ganhar dinheiro nessa terra aí? Eu quero ganhar dinheiro na internet, mas não sei o momento em que eu cobro, o momento que eu devo fazer algo monetizado. Tá aqui a esteira para você bem clara. Tá? Você ficar claro para você que você começa mostrando o que você faz. Vocês querem ver o que você faz. Então, eu começo a fazer. Começa a fazer. Como entra na internet? Já vendendo? Não, começa fazendo. Começa mostrando o que você faz. Comece a fazer. Segundo nível, ensino as pessoas a fazer como eu faço. É aqui que a monetização acontece. Por quê? Aqui tem uma linha tênue entre ensinar as pessoas a fazer e entre ensinar as pessoas a fazer como você faz. Agora entra o muro entre o gratuito e o pago, tá, gente? Muitos de vocês não sabem o momento de cobrar. Esse é o momento. Quando eu ensino a fazer, eu ensino diversas postagens, TikTok, Stories. Estou ensinando a fazer alguma dicasinha lá, estou ensinando alguma coisa. Agora, quando eu ensino a fazer como eu faço, aí eu tenho que cobrar. Essa é a divisão, esse é o momento de transição para a monetização.
Quando eu já fiz muito conteúdo, estou dando dica na internet, a galera está gostando, a audiência, estou construindo capital social. A gente chama de capital social. Quando você está construindo audiência, seguidor no Instagram, inscritos no YouTube, quando você está fazendo tudo isso, você está criando capital social, tá? Que é a coisa mais importante hoje no mundo digital, tá? Capital social. Não é ter lead para você disparar e-mail, é ter capital social. É a coisa mais importante hoje. Então, quem tem, por isso que as influências às vezes estão sempre um passo a mais, que elas têm capital social. Elas têm um capital social, inclusive, de vantagem para poder disseminar uma ideia. Quando elas compreendem que ensinaram bastante e entendem que a audiência está querendo aprender como ela faz, não como ela ensina, né? A como ela faz, é a hora de você monetizar isso. Então, no momento entre eu ensino a fazer para eu ensino como eu fazer, aí é outra história. Aí começa o jogo da monetização, tá? Terceiro nível da pirâmide, né? Eu te mostro o processo e te acompanho. Eu te ensinei a fazer como eu faço. Só que agora é diferente. Eu vou te ensinar como eu faço e vou te acompanhar. Te pegar na mão e te acompanhar. Isso é mentoria, modelo de mentoria. Último passo. Eu faço com você, consultoria. O que é isso? Eu vou pegar e vamos fazer juntos. A gente vai pegar ali, né? Num cenário, você estava cortando os ingredientes e eu estava falando, agora corta a cebola, agora pega a manteiga, joga em tal lugar, tá. Agora no outro cenário, não. Estou pegando a faca, estou cortando a cebola com você, enquanto estou temperando uma carne, você está fazendo a massa, e isso é fazer com você. E qual é o último nível de um produto, de uma ideia digital? É você. O limite do digital é esse, tá? O limite de um produto digital é você. Por quê? Porque o digital hoje, a maior necessidade de pessoas são pessoas, não são produtos. Para elas entenderem que são pessoas, o que vai acontecer? Elas vão chegar num ponto que não vão querer mais o produto que você vende, vão querer se relacionar com você. Aí o jogo vira. Por quê? Porque todas as pessoas pagam muito mais para ter você próximo do que para comprar alguma coisa que você vende. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a gente paga muito mais para ter proximidade do que para ter o produto daquela pessoa? Pelo que você paga mais? Você paga mais para comprar alguma coisa na Amazon ou para ter uma reunião com o Elon Musk? Estão compreendendo? Então, a tua presença, dadas as circunstâncias que você crescer a tua autoridade, a competência naquilo que você faz, vai se tornar a maior meio de monetização que você vai ter. Por isso, construção de capital social é a coisa mais importante hoje a se começar, tá, a fazer, ainda hoje, ok? Beleza? Falamos sobre a diferença entre iluminar e ser apoio, né, de poste para iluminação. Nosso conteúdo gratuito é apenas para iluminar as pessoas, fazer elas se guiarem, mas o nosso conteúdo monetizado, as pessoas pagam para se apoiar. Elas estão embriagadas, né? Poste, ele acaba sendo uma guia para quem está bêbado. Ele não tem um fato só. Qual é o papel do poste? Usar de apoio e iluminar o caminho, tá? Então, o nosso conteúdo, nosso produto, ele tem papel de ser um poste. Nosso conteúdo gratuito tem um papel de ser uma lanterna. Ele só ilumina, tá? Uma área, né? O poste não, ele mostra o caminho, ele mostra a esquina, ele mostra a curva, ele mostra o ponto de inflexão, ok? E agora, no clímax do nosso conteúdo, os 4 passos para a formatação de uma ideia e um produto, tá? Se você quiser ir tirar fotinha, você tira. Se você quiser ir tirar print, você tira. Mas nós vamos caminhar de maneira muito sucinta e objetiva dentro do que vai ser apresentado aqui, tá? O conteúdo tá bom, gente? Estão curtindo o conteúdo? Vamos lá, vamos caminhando. Primeira coisa, personificação do mercado, tá? Entender a sua persona. Então, construção do avatar, mapa de empatia, quem sou, o que eu faço, como eu faço, para quem eu faço, culturas, crenças e valores. Charles, não sei criar um produto. Se você responder essas 4 coisas aqui, você já tem um produto. E isso, Charles? Sério? Sério. Você não precisa de mais nada. Eu já poderia parar aqui só com essas 4 perguntas respondidas. Mas prestem bem atenção. Vocês prestaram atenção que essas 4 perguntas aqui são muito profundas? Tá? Construção do avatar. Quem é o meu avatar? O avatar é definitivamente a pessoa transformada pela solução que você oferece. Tá? Então, você já desenhou o teu avatar? Quem é seu avatar? Aquela mãe de 20 anos, mãe solteira de 20 anos, que está passando por tal situação, que está sem uma renda em casa, papapá, papapá. O que é o mapa da empatia? Se vocês procurarem em qualquer lugar na internet, vocês vão achar. Bota no Google aí, mapa da empatia. Mapa da empatia é um bonequinho, uma boca, olhos, ouvidos, cabeça, nariz. E aí é engraçado que esse bonequinho é para você identificar. O mapa da empatia é você se colocar no lugar, depois que você constrói esse avatar, se colocar no lugar dele. O mapa da empatia é para quê? É para você descobrir o que essa pessoa escuta, o que ela fala, o que ela pensa, quais são as dificuldades dela, quais são as objeções dela. Então, você construir esse mapa. Você precisa escrever isso, você precisa ter definido isso dentro de você, porque senão você vai ficar dando tiro no escuro para o resto da sua vida e não vai conseguir nada. Tá?
definindo quem você é. Agora, personificar o teu mercado é muito assim, importante. Acho que é a parte mais importante para se começar. Para eu saber para que lado eu vou dar o tiro, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer. Essa é a parte mais importante. Construção de avatar, mapa da empatia e agora responder aquelas 4 perguntas que eu sempre faço na Triton quando temos reunião de network. Quais são as 4 perguntas? Quem sou eu? O que eu faço? Como eu faço? E para quem eu faço? Quem sou eu? O que eu faço? Como eu faço? E para quem eu faço? Tá? Isso tem que estar nitidamente formatado na sua cabecinha. Tá? 4º lugar, cultura, crenças e valores. Qual é a cultura que você quer hoje praticar por meio daquilo que você faz? Quais são suas crenças hoje que você tem? E quais são os valores que você carrega? Integridade, família, relacionamento, quais são os valores? Isso tudo tem que ficar claro, tá? Por quê? Você escrevendo a cultura, crenças e valores serve para você identificar, a pessoa se identificar com você. Se você tiver a cultura e as crenças e os valores bem definidos, cara, você vai fazer as pessoas se identificarem com você rápido. Quem aqui, sem aprender o meu conteúdo, se identificou comigo pelas crenças e valores, antes mesmo de ver meu conteúdo? Quem aqui passou por isso? Tem alguém que passou por isso? Bota no chat para mim. Aí, legal. Sabe o que é isso? Tá entendendo a importância? Você nem viu meu conteúdo, mas por conta de eu passar minhas crenças e valores de forma muito clara, o que aconteceu? Você se identificou. Então você acabou se conectando. Então tá entendendo, gente? Como é importante vocês escreverem isso, vocês responderem isso de maneira definitiva? Segunda fase do teu processo de formatação do negócio, do produto, seja lá o que você for criar. Processo de curadoria. O que é processo de curadoria? Alguém já ouviu falar disso aqui? Alguém já ouviu falar de processo de curadoria? Alguém sabe o que é processo de curadoria? O nome já fala. É o processo que você vai usar para curar, o processo que você tem para curar a dor que você decidiu tratar. Como é que eu crio o processo de curadoria, galera? Primeiro, qual o problema que eu resolvo? Se eu chegasse para a Débora, para a Fátima, para a Michelle e perguntasse assim, cirurgicamente, qual é o problema que vocês resolvem? Vocês saberiam falar isso por meio de uma frase, uma promessa? Estão entendendo? Vocês têm que aprender por meio de uma frase, falar a grande promessa de vocês. Qual o problema que vocês resolvem? Por meio de uma frase, uma promessa, vocês têm que aprender a falar isso. Isso já revela a cura que vocês entregam. Segunda coisa, é entretenimento ou é remédio? Dentro do que vocês estão oferecendo, tem 2 campos, né? Ele é um entretenimento ou ele é um remédio? Ele é algo que tonifica, ele é algo que agrega ou ele é algo que cura necessariamente? Tá? Qual é o estágio de consciência do seu avatar? Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Por exemplo, nós temos a Kelly Gontijo aqui, que trabalha com educação financeira, nossa educadora financeira da plataforma. Se ela não souber qual é o estado de consciência das pessoas que precisam dela, ela não vai saber que tipo de alimento dá para eles. Pensa no seguinte, qual é o tipo de alimento que eu posso dar para uma criança? Não é o mesmo tipo de alimento que eu posso dar para um adulto. Quando uma criança que não tem consciência, né, que o seu próprio corpo, né, seu próprio sistema digestivo não tem consciência do alimento que ela pode comer, ela precisa se alimentar com toda a cautela possível. Se você der feijoada para uma criança recém-nascida, o que vai acontecer com ela? Ela pode até morrer. Tá? Então é a mesma coisa. Você está entendendo que às vezes a gente precisa categorizar o nosso público? O meu público, explica mais na prática, para a gente entender como é saber o estágio de consciência do meu público. Simples. Meu público é um público que está começando agora? Meu público é um público que já é avançado, já tem consciência do que eu faço? Meu público é um público extremamente profissional? Estão entendendo? A Kelly, ela está ensinando, por exemplo, ela tem que decidir, dentro da educação financeira, se ela está ensinando para quem não sabe nada, ou se é para o economista, que já tem aí diversas ideias sobre o mercado financeiro e de que forma pode aplicar isso. Então, para cada tipo de consciência, estado de consciência, ela vai ter um conteúdo que vai ser direcionado para aquele tipo de gente. Então, eu poderia falar aqui conteúdos que eu falo na maestria, onde a gente trata com muito mais densidade, aqui trata com muito mais densidade o que a gente tem que executar. Só que já pensou se eu usar todos os termos técnicos do digital aqui, para você que está começando, você não vai entender nada. O que eu fazer, em vez de eu te fazer compreender e chegar na possibilidade de execução de um projeto, eu vou te fazer existir. Você fala, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida, não estou entendendo nada. Então, isso tudo precisa ficar claro. Você precisa compreender qual é o nível de consciência que o teu público tem. Ele é iniciante. Cara, eu estou ajudando as pessoas a terem uma jornada de educação alimentar, emagrecimento. Qual o nível dessa galera? É aquela mulher que está dentro de casa, cheia de problema, que não tem tempo para fazer exercício, não tem tempo para ir para a academia.
Qual nível? Ou é aquela mulher que já é sarada, bodybuild, né? Já está indo para a academia, já está rasgando, já está, né, fazendo todo o processo ali de 3, 4 anos. Quem é a consciência dessa pessoa? Tá? Quarta coisa, ele é empírico ou validado. Gente, tomem cuidado com isso. Quarta coisa do processo de curadoria que vocês precisam saber. Meu processo de curadoria é empírico ou validado? O que é validado? Eu já testei com várias pessoas e deu certo. O que é empírico? Eu vivi, experimentei e deu certo comigo. Ok? Você precisa compreender isso, porque se o teu processo é empírico, a experiência de vida que você teve te trouxe essa expertise, te trouxe essa ideia, essa cura para ajudar outras pessoas, você tem um caminho bem mais rigoroso, porque você apenas foi testado, é uma experiência singular. Agora, se é validado, você tem um caminho de escala. Vocês estão entendendo? Se o teu produto é empírico, você precisa ainda construir uma autoridade. Se o teu produto é validado, pelo contrário, você já tem autoridade naquilo, você pode apenas escalar. Isso tem que ser honestidade da parte de vocês. Vocês têm que olhar para tudo e falar, cara, eu admito, realmente, eu que vivi isso. Tem que testar nas pessoas para ver se vai funcionar da mesma forma que funcionou em mim. Ok? Estão compreendendo essas duas primeiras fases até aqui, galera? Tá fazendo sentido para vocês? Show! Vamos caminhando. Terceira coisa, precificação. Muitos de vocês têm problema com isso, né? Já não sei precificar. Que dor de cabeça. Tá? Precificação é algo mais simples do que parece. Se vocês quiserem até trazer consciência sobre o assunto aqui, agregar, fiquem à vontade também, porque existem diversas formas de você precificar. No digital, a gente precifica com o primeiro passo do seguinte: qual é o processo e o tempo que o meu cliente para chegar até a promessa? Quanto tempo? Ó, qual é a promessa do Vinícius? Ensinar as pessoas a produzir 10 pirulitos em uma semana. Exemplo, tá? Essa é a promessa do Vinícius. Se a promessa do Vinícius é curta e com resultado instantâneo, é justo que o Vinícius precifique isso com um valor acima da média. Quanto menor for o caminho e maior for a promessa, mais caro ela é. Vocês estão compreendendo? O que eu pago mais? Exemplo, né? Eu vou pagar para ter, né, eu vou pagar para ficar bodybuild 3 anos treinando. Vou fazer um treinamento de 3 anos com o personal. Tá? Ou vou pagar suplementação em um nutrólogo para conseguir chegar. Estou dando exemplo para vocês entenderem, tá, gente? Bem chulo. Vou pagar o nutrólogo e suplementação para chegar no nível que eu quero em 6 meses. O que vai ser mais barato? O personal 4 anos ou a suplementação e o nutrólogo em 6 meses? Vai ser mais barato o personal 3 anos. Uma promessa a longo prazo, ela fica mais barata. Então, a primeira coisa que você tem que metrificar, trazer essa métrica, tá? Do teu negócio é o tempo entre a solução e a promessa. Ok? Qual é a promessa do treinamento do Matheus? Fazer as pessoas faturarem R$7.000 em 30 dias. Pô, legal, caramba. Como ele vai fazer isso? Esse como tem um período e uma forma que vai ser aplicada. É dentro disso aí que você tem que estipular se a tua precificação está justa ou não. Pouco tempo, caminho curto, solução, promessa grande, pode ficar tranquilo, que é aí por aí que a gente vai caminhar para um ticket de valor. Segunda coisa, percepção de valor e prova social. As pessoas já têm percepção de valor do que vocês fazem ou vocês estão construindo isso ainda? Se elas não têm percepção de valor, abaixa a barreira de entrada, dá um ticket. Cobra mais barato para elas terem essa percepção e criar uma coisa chamada prova social. O que é prova social? Depoimento. Pessoas que já viveram a tua transformação e falam bem dela. Tiveram êxito, tiveram alegria ao executar o que você ensinou. Estão pegando, galera? Estão entendendo? Então, como é que eu precifico? Se eu tiver prova social e tiver percepção de valor da minha audiência com aquilo que eu faço, o preço pode ser cobrado em cima do valor, né, que você está entregando. Agora, entrego algo muito forte, mas as pessoas não têm percepção de valor disso ainda. Não tem prova social. Qual é a maneira de você precificar isso? Precifica de forma acessível. Gente, se tem gente no mercado entregando uma solução, uma cura parecida com a sua, cobrando um valor acessível, e você não tem autoridade ainda e quer entrar no mercado, por que tu vai cobrar um valor mais caro do que quem já está no mercado? Não tem sentido isso. Vocês estão compreendendo? Tem um cara lá com 500 mil de seguidores que ensina a mesma coisa que eu. Entrega um caminho maravilhoso, conteúdo legal. Aí o cara está cobrando, sei lá, R$97 por mês para fazer parte da plataforma dele. Eu não tenho, tô falando no cenário em que eu não tenho autoridade, tá, gente? Que eu não tenho percepção de valor ainda. Eu estou chegando agora no mercado. O que eu vou cobrar mais que o cara? Que já está lá, já está no mercado, já entende que o mercado precificou o produto dele. Charlie, mas ele cobra barato porque o nível de audiência dele é muito maior, o capital social dele é muito maior. Pois é, ele construiu isso. Agora, é diferente. Eu tenho uma autoridade, ensino a minha cura é a mesma do cara, mas ensino de uma maneira diferente. Aí eu posso botar o ticket que eu quiser. Eu não tenho que me comparar com o outro.
mas tudo influencia na autoridade que você está construindo. Por isso, a percepção de valor e a prova social é importante na precificação. Conseguiram compreender essa parte? Ficou claro para vocês, gente? Alguém tem dúvida sobre isso? Show? Eu ajudo a fazer, eu faço com você, eu faço com você. São os 3 tipos de ticket. Front-end, middle-end, né? E o último nível. Back-end, né? Ó, eu ajudo a fazer ticket baixo, eu faço com você ticket médio e eu faço com você high ticket. A gente está falando de produto que ensina, mentoria e consultoria. Lembra do que eu mostrei para vocês antes? Então, tem 3 tipos de ticket que eu posso começar. Se eu ajudo a fazer, eu tenho que começar pelo down ticket. Down ticket é entre 197 a 97 a 197 reais a down ticket. Tá? Eu faço com você, já é de 497 a 997 reais. Eu faço com você, né? R$1.000 para cima. Eu faço com você, perdão, R$1.997 para cima, que é o high ticket. Ok? Então, daí você escolhe o que você precisa fazer. Formato de entrega, eu não vou me ater muito a isso, gente, porque isso aqui é muito óbvio. Qual é o formato de entrega do teu produto? Você quer entregar isso no portal de conteúdo? Você quer fazer isso no portal de conteúdo, formato de portal de conteúdo? Você quer fazer isso através de um treinamento modular? O que é treinamento modular? Você vai criar módulos, uma sequência lógica para entregar esse conteúdo e vai fazer um treinamento. Acompanhamento semanal, que é muito... tá entendendo que tudo aqui, cada um tem uma característica? Por exemplo, portal de conteúdo é muito mais para quem é influencer, muito mais para quem faz produção de conteúdo para entretenimento, portal de conteúdo. Treinamento modular é um treinamento voltado para coach, por exemplo, voltado para desenvolvedor pessoal. Acompanhamento semanal é voltado às vezes para nutricionista, psicólogo. Estão entendendo? Consultoria. Nível de consultoria a gente sabe, é nível de assessoria. Advogado, contador. Mentoria semipresencial é o que eu faço aqui. Eu faço presencial, eu faço aqui online. Tá? Evento nem preciso falar, está em alta demais. Já falei para vocês. Façam evento. Façam evento. Inclusive, preciso dizer para vocês, a gente tem o nosso local agora, tem a nossa plataforma física. Vocês podem fazer evento lá, tá? Com capacidade até para 35 pessoas dentro de uma sala, ok? Então, façam evento. Vocês têm esse canal para usufruir. Comunidade. O que é comunidade? Também muito usado por influencers, né? O famoso close friends, o famoso pode ser feito de qualquer formato. Comunidade é aquele lugar que as pessoas se relacionam ali por algum motivo em comum. Que é muito comum também disseminação de cultura. Tem, Letícia. Novidade. Pode me chamar no privado que eu vou te mostrar depois, tá? O negócio tá lindo. Tá gostoso demais. Tá? Acompanhamento individual. Acompanhamento individual é aquele formato de mentoria mais exclusiva, sabe? É aquela pessoa que tu vai pagar para estar ali próxima. Ela pagou só para você e quer aquela proximidade com você. Curso, você falar, né? Você vai lá, pega seu celular, grava as aulas no teu quarto com a iluminação adequada, bota ali o que você quer ensinar e pronto, acabou. Prestação de serviço. Qual é o formato de entrega do teu produto? Às vezes você é um arquiteto, um engenheiro, é uma prestação de serviço. Está entendendo que o formato de entrega, a receita aqui é a mesma? Personificação, processo de curadoria e precificação. A receita é a mesma, porém o formato de entrega, a forma como você entrega o seu serviço é diferente. Loja virtual para quem vende produto. Clube de vantagem, você pode criar um clube de vantagem, se associar com várias empresas e criar ali, por exemplo, um clube de vantagem que fale sobre desconto. Startup. Startup é uma ideia de negócio nova, né? Uma solução nova para o mercado, que se apresenta muitas vezes para investidores. Negócio local, cara. Ó, gente, o físico não morreu. Tá? Tirem isso da sua cabeça. Pelo contrário, vai no shopping essa hora, você vai ver se o físico morreu, tá? Você vai ver se está vazio. Vai lá no shopping essa hora. Vê a praça de alimentação, né? Se está vazia. Vê o cinema, né? Se está vazio. Tem gente consumindo ainda, tá? E a assinatura, da qual eu pretendo... Todos os meus negócios são introduzidos nesse modelo aqui, formato de entrega, assinatura. Tá? É o formato que você alimenta constantemente. Tá? O formato de assinatura é aquele formato que você precisa se comprometer